como que está a sua carteira hoje em termos de composição entre fundos de papel e tijolos? Você comentou, enfim, seu entusiasmo com tijolo, até porque, né, dialoga muito com a sua experiência prévia, mas você comentou que papel também tem a sua função, também é interessante. Vou te contar. Como que está essa composição? Até agosto do ano passado, setembro, era mais ou menos uns 70% tijolo, 30% papel. Nesses 30% inclui um pouco de fundos de debênture, porque como eu juntei papel com dívida, vamos tirar o termo papel, fundo de dívida, mas eu gosto de dívidas no mercado imobiliário, são dívidas boas. Então eu acho assim, aconselho fortemente a ter dívidas em mercado imobiliário, porque o papel ele é formado por CRIs, LCIs, eventualmente cotas de fundo imobiliário, que isso aí tem que ter bem pouquinho, só para tapar o buraco, tá? CRIs e depois LCIs. Vale a gente fazer eu estou preparando um programinha lá com o Figueiredo, que eu vou explicar bem o que é CRI e o que é LCI, mas pictoricamente, de uma forma que a pessoa entenda. Fala CRI, todo mundo entende que é CRI. Não, entende os mais sofisticados. Alguns, aqui talvez do Liga FIA, todo mundo entenda que é CRI. Mas a maioria das pessoas não sabe o que é um CRI, o que é uma LCI, o que é uma... Agora, L de debênture, LCD, que é uma novidade também. Então, a minha carteira, desculpa, eu saí do tema um pouco, 70%, 65% a 70% fundos de prédios, fundos de tijolos, e 35% dívidas. Nessas dívidas, 30% imobiliária. Por que imobiliária? Porque eu entendo desse ramo, eu sei que... Porque você, para analisar eu sou bom para analisar tijolo. Pouca gente sabe analisar tijolo. Tem que ter vivido, sujado o pé, tem que ir em obra, tem que... Não tem jeito. O tijolo precisa de um pouquinho de experiência, que nem o Baroni agora que tem cabelo branco, ele andou pintando, pelo que eu estou notando, tem que ter um pouquinho de experiência mais forte, entendeu? Mas o financeiro não. O fundo de financeiro, o fundo de papel, um bom cara de banco, um cara sério, honesto de banco, pode dar um bom advice disso aí. Então era 30%. Entrou essa história, essa blá 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 de que o governo, que o imposto, os fundos de tijolo começaram a detonar. Falei, meu, o que é isso? Até que a variação de papel é muito menor. Sim. Tá batendo na época até a variação de papel para baixo, que não tem lógica nenhuma. Não tem dúvida. Vendi toda a posição. Tinha KNRI, tinha Canip, vendi toda. Comprei, fiquei com um babador ali, comprando o fundo de tijolo. Então eu mudei minha posição para 95% tijolo no final do ano, quase 100%. Vendi tudo, porque papel você pode comprar a qualquer momento. Qualquer momento é dívida. Você pode comprar ou a CDI, ou você compra o papel, o que for. Eu gosto de papéis, de fundo imobiliário, porque eu entendo. Eu sei o que a MRV está fazendo, o que a Cury está fazendo, o que a Cerela está fazendo. Eu acompanho também, eu leio um pouquinho, vejo se não está concentrado. Mas se você pegar uma boa administradora, por exemplo, a Kinea, não vão fazer besteira com os seus... Pode comprar lá que não tem erro. Não estou fazendo propaganda de ninguém, não trabalho para ninguém, adoro o Martinho, mas eu acho que são coisas separadas. Ou do Pátria, ou do Avinte, são pessoas sérias que estão atrás daquilo ali. Eu gosto de fundo de papel, mudei de posição fortemente no final do ano, até março ainda, porque está tão barato ainda, tem coisa ainda barata para comprar de tijolo. Barato, uma pena. Quem comprou tijolo no final do ano e vem comprando, né, tem que comprar sempre, não é porque agora está caro, não. Sempre baixou, sai comprando alguma coisa. Agora estou começando a voltar a comprar papel, e a minha carteira deve estar agora na faixa de 20% em termos de dívidas. Nessas dívidas tem fortemente imobiliário. Fortemente imobiliário, porque tem coisas boas no meu imobiliário, bem boas. E tem um CDI também. É até interessante, né? Porque o fundo de papel, como a dívida tem lastro imobiliário, e a maioria dos casos tem garantias reais que envolvem imóveis, no final do dia, né, você tem que olhar, né, para aquela garantia, aquela alienação fiduciária, né, daquele imóvel, porque por vezes, né, num caso de uma inadimplência, execução de garantia, aquele imóvel pode parar até no balanço, né, desse fundo de papel, como já aconteceu em alguns casos no mercado. A gente tem o caso do MXRF, o próprio REC-R, então é importante olhar de onde que vem esse lastro dessa dívida, porque é isso que vai... São lastros quentes, né, tijolo, né? Você está dando a casa do cara... mas você tem que ir atrás de fundos sérios, porque tem fundo que não pega o aval necessário. Não pega. Até que eu vi gente que um compra a cota do fundo do outro, aí vale a pena um bom advice, vale a pena falar com o Marcos, não? Não, é verdade, porque você tem que indicar a coisa certa pro cara. Nossa, o yield está ótimo, vamos comprar? Não compra. Vai atrás. E o de caro, o de alto complica. Outra coisa que eu também não gosto são terminologia. Posso mudar uma terminologia? Posso falar? Claro. P sobre VP. Esse tal do P sobre VP, ele vale para ação, ele vale para fundo de papel, ele vale. Agora, para fundo de tijolo, para prédio, o que é P? Quanto está o P do teu prédio? Não, quanto está o valor de mercado do teu prédio. Valor patrimonial está correto. Deveria ser VM sobre VP.
Ponto. Esse índice, esse é o nome que deveria se usar para tijolo. Para papel, pode ir P sobre VP. Quanto é o P? Qual é o preço do papel hoje em dia? Tá bom, P sobre VP. Então, só fazendo esse paralelo, esse termo P sobre VP, por isso a gente tem que separar tijolo de papel. Tem que separar. Tem que separar prédios de dívida. Dívida é ótimo. Tem a dívida sim, porque dá para multiplicar, dá para ter yields maiores. Naquele momento você não está ainda preocupado em fazer patrimônio, que a qualquer momento você pode comprar cota de tijolo também. Porque sempre aparece uma oportunidade. Vai acompanhando, sempre aparece. O cara não tem milhões para investir, ele vai fazendo picadinho. Mas o papel dá para ir multiplicando mais rápido. Então ele dá yields mais altos. Ah, mas agora o papel está pagando pouco porque o IPCA vai cair, porque a inflação vai cair. Mas tudo bem, é aquilo ali, mas você pode até migrar se quiser, mas ele vai voltar a crescer, ele acompanha a inflação, você não perde dinheiro. Como é que você deve comparar um fundo? Se você quiser ter fundo de papel na carteira e que ele se comporte que nem um fundo de tijolo, é aquela máxima que todo mundo sabe, mas ninguém faz. Quanto foi o IPCA desse mês? Tanto? Você desconta, não gasta aquele ali. Então, o que dá de renda todo mês, recredita o IPCA. Você quer comparar? Eu quero que o meu papel fique nem tijolo, ele é mais rápido de vender, é mais líquido, ele é mais... pode me dar ganhos maiores. Se você não quiser ter nada de tijolo, pode não ter nada de tijolo, mas você respeite o fundo de papel. O que ele vai acontecendo com a cotação dele, você repõe mensalmente a inflação e gasta o resto. Eu não gasto nada. Eu sou um reinvestidor contumaz. O cara, para fazer patrimônio, ele tem que trabalhar, ele é médico, ele é professor, o que for. Ele tem que trabalhar, a sobra do mês ele colocar no investimento em fundinho, se ele quiser fazer patrimônio de tijolo. Eu acho que patrimônio de tijolo você pode fazer a qualquer tempo, mas preferencialmente começar mais cedo. Começar mais cedo, daí você, ao longo da sua vida, você vai fazer uma carteira, e essa carteira é diferente dos investimentos financeiros. E tem gente que só investe em mercado financeiro. Também tudo bem, e ganha muito dinheiro. Quer dizer, mas são propostas diferentes. Eu digo, ter tijolo, ter prédios, ter a casa de praia, ter a tua casa, é uma coisa. Se você conseguir na tua cabeça colocar aquilo à parte do seu investimento como dois mundos separados, é o nirvana do conhecimento e de informações de investimentos totais. Então, pode ter de tudo. A gente volta para aquela discussão, né? O que o investidor quer para aquela carteira dele, né? E, Baroni, o Sidney trouxe um ponto importante aqui, que é sempre lembrando da importância de reinvestir uma parcela dos dividendos recebidos por fundos de papel, já que esses fundos eles distribuem não só os juros, né, mas também a correção monetária, o IPCA ali daqueles fundos atrelados à inflação. Né? Se o investidor não tomar esse cuidado, o patrimônio dele vai ficando de lado, né, vai ficando para trás, né, dado que o fundo já entregou tudo que ele recebeu ali em termos de correção monetária, né, para o investidor. Né? Então, queria também pegar as suas percepções sobre isso. Legal. Antes de fazer uma pergunta para o Sidney, que eu estou muito curioso, na verdade são duas perguntas emendadas uma na outra, mas eu estou muito curioso para saber a resposta. Eu queria só trazer uma questão aqui. Eu acho que existe uma certa limitação cognitiva de alguns investidores de fundos imobiliários, até puxando um pouquinho do que o Sidney disse mais para trás. Eu acho que o investidor de fundo imobiliário ele acaba esperando muita coisa do fundo imobiliário, tudo simetricamente. Ele quer que as cotas corrijam pela inflação, o valor patrimonial pela inflação, o rendimento sobe reloginho pela inflação, a cota não tenha volatilidade, ele pague mais do que o CDI, que ele pague mais a renda fixa o tempo todo, pagando o tempo todo a mais. Então, assim, a pessoa que parte desse pressuposto, dessa premissa, ela está largando já com essa limitação cognitiva. Eu acho que isso é relativamente grave no mercado hoje, porque nós temos apenas 3 milhões de investidores. É realmente um número impressionante, porque mostra que a gente saiu de 100 mil investidores e chegamos em 3 milhões. Né? Um crescimento de 30 vezes aí em talvez 8 anos, pouco mais, pouco menos. Isso é impressionante por si só, mas ainda é pouco, né, dentro de um contexto maior quando a gente compara com outros mercados mais maduros. E essa limitação cognitiva, ela traz algumas evidências aqui que a gente acompanha no dia a dia, de que alguns investidores acabam precificando muito mal os ativos no mercado secundário. Esse valor de mercado que o Sidney colocou, ele acaba sendo uma consequência desses erros ou dessas limitações cognitivas de alguns investidores. Mas isso é algo que a gente tem que aprender a conviver, e para alguns, inclusive, pode ser uma grande oportunidade, né, essa assimetria, talvez, essa limitação, né, ela pode ocasionar oportunidades para aqueles investidores que têm um horizonte mais alongado. Né? Então, quando eu costumo dizer que o mercado de fundos imobiliários, o mercado de fundos imobiliários é um dos mercados mais, como é que eu vou dizer assim, desarbitrados
é realmente um fato, porque lá no dia a dia do Sidney, ele não vai encontrar um imóvel bom, bem localizado, ainda que tenha um pouquinho de vacância, com 30%, 40% de desconto, como a gente vê às vezes no mercado listado, né? Então isso é importante de trazer. Mas puxando aqui essa questão de um pouquinho mais, né, sobre essa questão dos setores, dessas coisas todas que o Sidney vem pontuando, eu queria ouvir muito do Sidney se tem talvez uns 2 setores desse mundo dos tijolos, porque no final das contas, né, Sidney, a gente também não tem muitas opções assim, né? O mercado americano já está um pouquinho mais avançado, a gente não tem tantas opções assim. Então nós temos aqueles principais. Eu queria que você pudesse eleger talvez os 2 que você tem como favoritos, mas eu queria em particular te ouvir, porque você ainda não citou, e eu posso estar equivocado, eu te acompanho aí, vejo também as suas aparições em outros programas. Eu não vi, pode ser um equívoco meu, eu não vi você ainda se manifestando de uma maneira mais contundente com relação ao ambiente, né, ao setor de renda urbana, que são esses ativos que vão penetrando o Brasil afora, comprando esses atacadistas, supermercados, até mesmo clínicas, né, lojas de rua, que são esses imóveis com ticket um pouquinho menor, mas que abrange outros tipos de investidores, aquele grupo familiar, aquele investidor local, né, que foi vendido uma loja numa cidade no interior de São Paulo, em que talvez esse valor percebido ele é diferente de um prédio na Faria Lima, né, que todo mundo sabe o preço, todo mundo sabe exatamente quanto vale cada esquina, enquanto esses imóveis podem abrir outras oportunidades. Então, de novo, queria te ouvir se você tem 2 setores principais e qual que é a sua opinião sobre especificamente renda urbana. Então vamos lá. Legal, legal, bem legal. Os 2 setores, para mim, não é que são principais. Eu tenho, por exemplo, em Business Park, nós temos 120 mil metros de áreas de escritório, galpões retrofitados para escritório. Então tenho bastante área de escritório. E até a vacância ela está alta para nós, nos nossos números, mas está na faixa de 13%. É uma coisa que eu não gosto. A gente teve uma vacância histórica de 2%. O Business Park é um caso de sucesso, preocupações de ESG é muito forte. A gente tem hoje coisas novas. Ontem me ligaram, uma pessoa que visitou, emocionada, ter visto uma parede verde que a gente fez maravilhosa, de painéis do Cobra, coisas diferentes que a gente fez. A gente tem empresas novas chegando, muita empresa do setor industrial que ficou nas estradas, que a gente está muito próximo das estradas. Então, essa preocupação de estar num ambiente tipo campus universitário, então a business tem muito disso, né? Só que são muitos escritórios. Tem o Jardim das Perdidas, que nós temos, sei lá, 30 mil, 20 e tantos mil metros de escritórios. A gente tem muita coisa na área de escritório. Daí a gente tem alguma coisa de galpão industrial, alugado para multinacionais, umas áreas boas. E tem coisas que nós não temos na carteira. A gente tem pouco, a gente tem multifamily, devemos ter, sei lá, 50, 60 apartamentos, eu não sei, pouca coisa, perto do que a gente imagina ter. Então, hoje, onde eu estou dando preferência para responder o Baroni? Muito de logística, porque eu não tenho muita logística. Então, eu tenho os 6 principais de logística. Então, eu tenho na minha carteira 6. Um dia eu posso abrir minha carteira, não quero hoje, mas podemos marcar um programa para eu abrir o que é a minha carteira. Vai ser quase o meu ETF do Sidney. O ETF que é a carteira referência do que ele investe. Eu sou muito caretão, muito careta, porque acho que até por conhecer tanto o negócio, e eu vou muito atrás de seriedade de quem está por trás, a governança de quem está por trás. Mas esses 6 ou 7 fundos de galpões que eu invisto bastante na minha carteira, ele é relevante. A segunda categoria é shopping center. Eu não tenho shopping na coisa. Tenho no Business Park, tem farmácia, tem banco, tem cabeleireiro, tem tudo lá dentro, e tenho também em outros lugares, mas não é uma coisa relevante perto do tamanho do grupo. Então eu tenho bastante shopping, né? Eu fiquei feliz da movimentação do shopping da semana passada, eu sou amigão particular do Carrasa, estava muito preocupado com a situação toda. Acho que a movimentação é incrível do que eles fizeram, bacana. Estou torcendo para dar tudo certo, um puta de um fundo. Então tenho bastante. As categorias dos shoppings eu tenho todos. Até ultimamente comprei o último que mudou de nome lá, o último shopping que mudou de nome, não quero falar o nome. Comprei também. Então eu tenho todos, são os que eu tenho mais. Depois eu tenho os não, viu, Baroni? Eu tenho também as áreas de prédios óbvios, que eu não tenho prédios óbvios, que é a região de Faria Lima, que não é o tão mais importante na minha carteira, mas tenho e gosto, e estou constantemente comprando. Faria Lima, região aqui que tem perto do Shopping Morumbi, essas torres aí, que tem uns fundos que foram muito mal interpretados, né, como o Baroni fala. Tem um fundo maravilhoso que era dono do Senu lá e mudou a coisa, é um fundo maravilhoso, que é dono de grande parte aqui tem prédios no Rio, tem aqui nas torres do lado do Iguatemi, como é que chama? Do lado do Shopping Morumbi. Esses prédios tortos lá, Flávio Gasperini, esqueci o nome. Me fugiu agora. Rocha Verá. Tá. Então tem bastante coisa que está. Tem isso aí.
Então, também tenho isso aí. E depois eu tenho, ele perguntou de renda urbana. Tenho sim renda urbana. Porque a renda urbana é o mais palpável para o investidor. Se você pegar um investidor do fundo imobiliário, ele pode pegar o carrinho dele e passar, aqui é a loja do Grupo Mateus, aqui é a loja do... Então, é super legal renda urbana. O cara pode ter uma carteira só com renda urbana, se ele quiser. Para mim também é perfeito. Tá tudo bem. Porque renda urbana é a cidade. Ele tem uma loja lá em Goiânia, ele tem uma coisa... Bons fundos de renda urbana, né? HGRU, mesmo o MXF, esse que acabou de fazer. Fez essas, eu comprei, não gostava do modo, agora comecei a ver, diminuiu a alavancagem, gostei. Tem bastante coisa de logística, tem bastante coisa, mas tem muita coisa disso. Renda urbana é muito palpável. Tenho sim renda urbana, viu, Baroni? Gosto muito, aconselho fortemente o cara ter renda urbana, porque renda urbana fica palpável. É uma forma dele ver, poxa, tem aqui na minha cidade, ou na cidade do lado tem uma farmácia, eu vou lá ver. A hora que ele olha a farmácia, ele chega lá, pega na parede da farmácia ou do banco, ele, pô, isso aqui eu sou dono disso aqui. Então, mesmo no shopping, vai no shopping e fala, pô, aqui eu sou dono disso aqui. Tem um renda urbana. Só que a ideia, as outras categorias, né, é isso aí, tem isso aí. Depois a outra categoria seria multifamily. Eu queria que a gente fizesse uma palavrinha sobre isso. Não, vamos falar agora. O que eu acho? O nosso setor é muito pequenininho. O nosso setor de fundo imobiliário, o pessoal fala, mas é muito pequenininho. Ele tem uma avenida enorme. A gente vai ver o Baroni de cabelo branquinho falando aqui, que ele tem muitos anos. Teu empreguinho está garantido, viu? Muitos anos, porque não tem nada. 2.800.000, nada. Nos Estados Unidos são 171 milhões de americanos. Ele só está dando os passos iniciais. Iniciais. Muito importante você... Se o cara falar assim, eu vou entrar para comprar prédio, tijolo, meu, puta, tem muita coisa para fazer. Só que como é que é composto um fundo imobiliário? Um fundo imobiliário, por exemplo, de galpão. O fundo está lá bacana, algum grande empreendedor vai lá, empreende um galpão, constrói o galpão, aluga o galpão, liga para o fundo imobiliário, quer comprar meu galpão? Eu quero um yield de tanto. Assim que funciona a esquemática de como é que evolui um fundo de galpão. Fundo de prédio, muitas vezes o cara vai lá, faz uma grande oferta no momento que o mercado está ruim e compra lajes em algum lugar, ou compra isso, compra aquilo. Ou uma grande cadeia de renda urbana tem uma... Puxa, família, às vezes são famílias que são donas de 30 prédios de farmácia, faz uma oferta pública, chega lá um fundo e compra. Então é assim que funciona. Então, mais ou menos, o cara faz uma oferta com yield um pouquinho maior, 10%, IPCA mais 10, IPCA mais 8, IPCA mais 9, e bota dentro do fundo. O fundo é muito mais competente que os administradores. O fundo, Baroni, é mais competente que minha administração. Olha que nós somos craques. Eu vejo que os caras... Porque eles têm aquela margem de não pagar o imposto, ele pode contratar um puta cara bom de administração, um cara bom de avaliação, gente que vai a campo. Então, o fundo é mais competente que o administrador. Não digo mais competente, ele tem mais armas para fazer. Então, o fundo de tijolo é incrível. Pode comprar, pode ir em frente e fica naquilo ali for good, para sempre. Mas acontece que se você vai entrar para multifamily, não dá. Como é que está funcionando o multifamily? Os pequenos fundinhos estão aparecendo, eles chegam na construtora, tem a parcela NR, que é uma parcela mais barata, faz uma oferta. Ou vou pegar um pedacinho desse prédio. Não vai decolar. Não vai decolar. Como é que o multifamily vai decolar? Como nos Estados Unidos, ou como está fazendo uma grande construtora canadense aqui, que é do meu amigo, que eu não quero citar o nome, que você sabe, que está construindo prédios para alocação de multifamily. A única forma do multifamily decolar no Brasil, ele pode não só decolar, como pode ser a maior categoria de todas. Concordo. Maior. De que forma? Ele começa a comprar o terreno, ele faz o projeto, ele constrói, ele amassa a construtora e faz um apartamento onde o yield on cost dele consegue baixar a locação. Daí ele não começa alugando apartamento de 34 metros quadrados por R$6.000. Começa a alugar por 1.900, 2.200. Aí ele tem que ser o construtor, ele tem que ser o developer. Como é que funciona hoje o Minha Casa Minha Vida? O Minha Casa Minha Vida é um dinheiro barato, que o governo, é um dinheiro justo que o governo dá, e tem as várias faixas, faixa 1, faixa 2, faixa 3, faixa 4, essas várias faixas do Minha Casa Minha Vida, a pessoa começa tendo a R$4.000 de renda, R$6.000, R$8.000, a Minha Casa Minha Vida chega até 15.000. Então hoje em dia o termo Minha Casa Minha Vida é muito ruim, né? Porque você vê um cara que ganha 8.000, já é um cara de classe alta, 10.000, 12.000, 15.000, ainda tem que mudar o termo para My House, My Life, entendeu? Aí assim, tem a categoria Minha Casa Minha Vida e My House, My Life, que é a mesma coisa, só que são os mais caros. Então você, comprei um My House, My Life, não? Então aí fica mais bacana e fica mais bacana. Mas como é que essa categoria vai crescer do Minha Casa Minha Vida ou My House, My Life? É as incorporadoras, construtoras construindo os prédios. Não dá para chegar lá e comprar na Rua dos Pinheiros, o que sobrou de apartamento, vou comprar, vai ficar caro. Agora, se ele constrói,
ele consegue construir um apartamento que uma construtora está vendendo a 27 mil, ele consegue construir a 13 mil reais. Aí ele pode alugar mais barato. Qual é o número de apartamentos que tem para alugar? Imenso. Você pega um Airbnb, ou você pega um quinto andar, o que tem de coisa para alugar? Em Goiânia, no Rio, em São Paulo. Então, e tem muita gente que não quer ter o apartamento agora. Gente jovem, né? Quer comprar, mas tem que alugar barato. E para ser dentro de um fundo imobiliário, tem que ser. E seria muito mais perene, porque o cara faz uma carteira, fazer contratos de 3 anos, de 2 anos, de 5 anos. Pode ter contratinhos Airbnb. Tanto é que os fundos imobiliários hoje trabalham muito com coisas que eles podem girar rápido para ter um yield rápido. Mas isso não é saudável. Saudável é alugar para o cara entrar lá. Você está aqui trabalhando em São Paulo, você quer um apartamento, vai buscar alguma coisa com preço bom. Fundo imobiliário que são developers, eles têm que desenvolver. Então, quantos apartamentos pode ter um fundo imobiliário? 10 mil. Esse que tem, aí funciona. Um número idiota de número. Ou ele pode até, outra forma que ele pode crescer, mas ele tem que estar robusto. Comprar prédios velhos. Prédios velhos no centro, mas caindo aos pedaços, a gente vai comprar muito barato, retrofita e aluga. Não tem outra forma. Não dá para o fundo imobiliário sair multifamily hoje, saindo comprando no mercado e vão fazer um fundo. Não vai. O que vai nascer morto. Te digo porque não dá. Porque hoje, Baroni falou essa coisa de que o mercado imobiliário está um pouco... Vocês vão ter um muito bonitinho aqui, esqueci, que está meio mal acostumado com o que acontece. Para vocês saberem como é que é histórico meu de renda de imóveis de locação. O histórico não é ter 0,8, 0,9, 0,10, sei lá, 1%. Não existe isso aí. Só existe agora e está acontecendo no fundo imobiliário. O histórico é 0,5%. IPCA mais 6 ao ano. Isso é histórico de renda de imóvel de tijolo. Isso é histórico. É um histórico de uma Selic mais 6, a de IPCA mais 6. Isso é histórico. O que está acontecendo não é o real. Isso vai voltar lá para trás. Vai voltar a ser IPCA mais 5, mais 6, mais 7, como é muito próximo dos fundos de Lajes de Faria Lima, que pagam um pouquinho, porque é mais próximo da realidade. Quando o mercado normalizar, um fundo de Laje de Faria Lima, que é considerado, porque o pessoal sempre fala Faria Lima, até irrita esse termo, mas tudo bem. Teria que estar pagando, sei lá, IPCA mais 4,8, IPCA mais 5,2. Essa é a realidade. O cara vai estar numa coisa sólida, com muito peso, né? O que nós estamos tendo hoje em dia, o pessoal reclama fazendo careta, não existe. Não existe o que está acontecendo. Então compre agora. Agora é o momento de sair comprando, porque não existe o que está acontecendo, do yields tão elevados. Então, é assim. Então, a história do multifamily, que eu digo isso, nós temos que desenvolver construtoras que construam, e mais, o governo tinha que fomentar esse tipo de coisa, dar dinheiro barato para esses fundos imobiliários. Então, assim, mas, puxa, o governo vai dar dinheiro para fundo imobiliário? Sim, senhor. Quem que é o fundo imobiliário? Somos todos nós. O fundo imobiliário é uma coisa cidadã. Então, teria que ter dinheiro, sim, para fundo imobiliário, poder construir imóvel barato, sim, para poder alugar para Minha Casa Minha Vida ou My House My Life, barato, com dinheiro barato. Porque quem é dono desse fundo não é que o cara é o dono. O cara pode ser o gestor, administrador, que ganha 0,8%, 1%, ganha um pouquinho. Mas quem está se beneficiando é você, o Marcos, a Baroni, sou eu. Eu quero alugar um imóvel em São Paulo. Porra, mas é o preço, 6 mil reais. Não dá. Eu posso pagar 1.900, 2.200. Não, mas não dá. O imóvel custou 600 mil reais, você quer pagar 1.900? Agora, se o cara constrói, ele consegue fazer por 290 mil, ou Minha Casa Minha Vida por 230, 190. Tem que ser fomentado o fundo imobiliário para Minha Casa Minha Vida, para multifamily. Não, compactuo com a sua visão em relação ao multifamily. Lá fora já é super consolidado. Aqui tem um espaço fenomenal. Concordo que deixa eu te contar uma para ser o principal segmento do setor. Desculpa estar de incomodo. Eu estava em Miami, estava andando, vi um baita de um terreno maravilhoso, lindo. Falei, puta, aqui que eu queria comprar meu apartamento. Né? Olhei. Quando fui ver o terreno, devia ter, difícil ter naquela região de Sunny Isle, liguei para tentar ver alguma coisa. O que era? Era do multifamily. O que é? O multifamily vai desenvolver aquilo ali e vai alugar barato lá, porque ele está desenvolvendo do zero, é um developer. Então, o multifamily tem que ser developer da raiz e fomentado com dinheiro barato do governo. Ponto. Baroni, a gente já está caminhando aqui para o nosso final, mas queria também capturar aí um comentário seu sobre o multifamily. Você vê potencial de crescimento desse segmento aqui no Brasil? Legal, eu vejo potencial de crescimento, mas eu não vejo ainda o meio pelo qual vai se desenvolver. Eu tenho a mesma leitura do Sidney. Eu acho que hoje a gente tem boas intenções, temos alguns players que conhecem bem essa dinâmica, mas eu acho que ainda a gente está muito distante de termos o multifamily como realmente um setor relevante, presente. Eu acho que ainda estamos distante. Embora, acredito que se realmente encontrar essa veia de crescimento, ele tem espaço para passar todos, mas ainda não consigo ver esse gatilho
sendo acionado, tá? Eu acho que estamos um pouquinho distante. Talvez eu acho que a gente possa ver outros setores avançando antes. Por exemplo, o data center pode avançar antes. E eu acho que nessa linha do renda urbana a gente pode abrir para outros tipos de imóveis urbanos também, como farmácias, como lojas de fast food, né? Então nós temos, na minha opinião, outros setores que poderiam avançar na frente.